com muita alegria que nesta manhã queremos saudar a todos os nossos amados e queridos irmãos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos louvar o hino 306 da nossa harpa. Glória a Deus. Aleluia. Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpadas nos faz viver o agir de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, farol que sempre resplandeceu e que mostra o ponto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certa eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glorificado e adorado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Ele é o Emanuel, que segundo a Bíblia traduzido é Deus conosco. Eu quero te convidar nessa manhã a você abrir a sua Bíblia nesse momento, para que nós meditemos alguns instantes na palavra do Senhor. Vamos meditar aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, alguns versos nós leremos. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A epígrafe do texto diz o seguinte: a história de Naamã. Capítulo 5, verso 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. Verso de número 4. Aleluias. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a sua carne será curada e ficarás purificado. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Verso 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne
tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer a história de um homem cujo nome é Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E é interessante que no verso 1, algumas características já são ditas desse homem, dizendo que ele não era um homem de características comuns tais quais outros homens eram. Quais características que são pronunciadas acerca desse homem, Naamã, já no primeiro verso? Primeira característica, ele era um grande homem. Tratando que Naamã não se tratava de um mero soldado, ele era um homem respeitado dentre os demais. Além de ser um grande homem, ele era de muito respeito. Todos que viam Naamã tratavam aquele homem com dignidade e vê que ele era um homem respeitado por todos que estavam à sua volta. Além disso, ele era um herói. Quando nós falamos de herói, nós vemos que era um homem que vencia batalhas. Tanto é que o primeiro verso já vai dizer que ele tinha livrado os sírios da mão do inimigo. Naamã então tinha algumas características que ali tratavam ele como um homem diferenciado. Além do mais, ele também era um homem valoroso. O valor dele era um valor que todos podiam olhar e falar, realmente esse homem tem características que, para todos aqui à nossa volta, são características de um homem digno. Um homem que pode ser louvado pelos homens, cujas características são características muito boas. Só que depois das boas características de Naamã, o verso 1 ainda vai dizer uma nova característica dele. Depois de todos os louvores acerca das suas boas práticas, acerca da sua boa pessoa, da pessoa que ele era, vai ser dito uma característica dele totalmente contrária às demais. E que característica que é essa? Além de ser um homem grande, além de ser muito respeitado por todos, ser um herói e ser valoroso, ele era leproso. Uma característica que parece que tornou todas as outras características em nada mediante aquela situação que ele vivia. Nós entendemos, já sabemos, que no contexto do Antigo Testamento a lepra era considerada uma doença incurável. Nós entendemos que no contexto dessa palavra, nós sabemos que Naamã, apesar de ter todas essas características, ele era leproso. Ele era um homem que na sociedade não era um homem com os olhos que parecia que todas as suas características elas estavam sendo engolidas pela condição de leproso que ele tinha. E já nesse primeiro verso, a palavra do Senhor vai nos dizer algo muito maravilhoso. Vai nos dar uma lição muito boa. E que lição é essa? Vai nos dizer que não importa que homem você seja, não importa se você é um bom homem, se você é valoroso, se você é grande perante a sociedade, se você é herói, se você é lutador, se você é bom, se você é um homem que faz boas coisas para todos os demais. Mas, se o pecado habita na sua vida, a lepra que está sobre você, ela faz com que todas as suas características boas não sejam bem vistas diante de Deus. Não importa se as suas características são bem vistas diante dos homens. Não importa se as suas características elas são dadas aos homens como coisas maravilhosas. Mas se a lepra estiver na sua vida, se o pecado dominar no seu coração, diante de Deus você não é nada. Diante de Deus, a situação de lepra que impera na sua vida, não importa o quão bom homem você seja, se ainda o pecado habitar na nossa vida, seremos leprosos diante de Deus. E a primeira lição que o Senhor vai nos dar aqui é essa. Se houver a lepra do pecado, é impossível que diante de Deus você seja bem visto. Se houver a lepra do pecado, é impossível que diante de Deus você seja aceito. Mas o leproso de pecado, ele pode chegar-se a Deus. E chegando-se a Deus, ele pode ver as maravilhas de Deus na sua vida também. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Naamã, nessa sua situação, ele, indo a Jerusalém, ele pega alguns escravos vencendo ali. E dentro desses escravos, ele pega uma menina para servir na sua casa. E essa menina diz à sua senhora: Oxalá meu senhor estivesse na minha terra. Estando na minha terra,
o profeta que ali está curaria o meu Senhor. O verso 4 então vai dizer algo maravilhoso. Aleluias. O verso 4 vai nos dizer que Naamã, indo até o rei, ele fala com o rei o seguinte: então foi Naamã e notificou o seu senhor dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Outra coisa maravilhosa que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui é do testemunho que aquela menina dava, independente do lugar que ela estava. Ela era uma cativa, ela era escrava, mas independente do lugar que ela estava, ela deu testemunho de quem ela era e da pátria a qual ela pertencia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O testemunho dessa menina, de quem ela era e de qual pátria ela pertencia, é uma lição para todos os crentes hoje. Nós precisamos identificar-nos como homens e mulheres da pátria do porvir. E a Bíblia mesmo vai nos dizer que essa aqui não é a nossa pátria, que aqui nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Aquela menina então permitiu que aqueles entendessem que aquele próprio homem, chefe do exército da Síria, Naamã, ele entendesse que aquela menina, ela tinha enraizado no seu coração a sua pátria. Aleluias! Que nós continuemos olhando para cima, porque a nossa pátria não é daqui, a nossa terra não é aqui, a nossa terra nos aguarda, a pátria que o Senhor nos preparou está nos aguardando. João no capítulo 14, Jesus mesmo vai dizer isso: eis que vou preparar-vos lugar. Aleluias! O seu mundo não é aqui, a sua terra não é aqui, não importa o local que você trabalhe, não importa os caminhos que você ande ou a multidão que você esteja, uma coisa é certa: a sua vida, o seu testemunho, ele mostra de que pátria você faz parte. Aquela menina então, independente da situação que ela estava vivendo, que era a situação de reclusão, que era a situação de escravidão, ela ainda se identificava com a sua pátria. Não abandonou a sua pátria. Por quê? Porque a sua pátria era a pátria que homem daquele lugar não conhecia. Era a pátria que tinha situação para mudar vidas. E aquela menina então apresentou aquela pátria, aquela família. Que nós, homens e mulheres de Deus, possamos ainda apresentar ao mundo nesse tempo a pátria que traz a salvação, que tem um homem que pode purificar a vida do pecador. Aquela menina então falou que havia um profeta naquela pátria. E aquele profeta, ele poderia purificar aquele homem da lepra. Aqui nós já podemos fazer um paralelo muito lindo, que a pátria, ela representa o nosso céu. E aquele profeta, ele representa o nosso Senhor Jesus, que tem o poder de purificar os pecados, de salvar as vidas e mudar a situação de todos aqueles que o buscam. Porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que clamar o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E é lindo, não querendo matar parte do nosso texto, mas indo ao final rapidamente, no verso 17, Naamã, depois que passa toda a situação que nós vamos tratar um pouquinho aqui, ele vai falar algo maravilhoso, que ele sabe que apenas em Israel existe o Senhor verdadeiro, que só sacrificaria e faria holocausto ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Naamã então, ele vai ver aquela situação, sabendo que a pátria da qual aquela menina pertencia não era a mesma pátria que ele fazia parte. Embora fosse um homem reconhecido entre os homens, fosse um homem valoroso e herói, mas ainda assim faltava-lhe algo. Ainda assim lhe faltava algo muito importante. Faltava-lhe a purificação. Aquele homem então vai estar ao rei, e o rei ali faz uma carta e envia até Israel, o rei de Israel. O rei de Israel pega aquela carta, olha e fala: acaso sou eu Deus para dar vida? Para tirar a vida? Quem sou eu? E ele se indigna. Mas ali naquela pátria havia um homem chamado Eliseu.
Eliseu, homem de Deus, sucessor de um homem chamado Elias, que fizera grandes coisas, agora no seu ministério aparece essa situação para ele. Então ele fica sabendo como o rei havia tratado aquela carta. E pede para falar ao rei. Pede que esse homem venha até mim. E ele saberá que há Deus em Israel. Aquele homem então, Naamã, vai até Eliseu. E quando ele vai até Eliseu, imagina-se a expectativa que aquele homem tinha por saber que aquele homem era de Deus. De repente aqui, conjecturando comigo, pediu alguns antecedentes de Eliseu para saber o que de repente ele já fizera. Quem era Eliseu? O que Eliseu já fez? Será que eu posso confiar nesse homem? Imagino que, sendo Naamã um chefe do exército, já havia puxado a ficha toda de Eliseu. Quem é Eliseu? Será que eu posso confiar nesse homem? Será que realmente ele é homem de Deus? Eu acredito que tudo isso Naamã tinha feito para então se apresentar diante do homem de Deus. E quando ele chega, imagina as suas expectativas. E ele mesmo vai dizer no verso 11 que ele acreditava que ele ia impor a mão sobre ele, ia levantar e falar com Deus, e naquele momento ele seria purificado. Ele então se decepciona. Porque quando ele chega diante do homem de Deus, o caminho de Deus é totalmente diferente do caminho que ele achava que seria. Quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus fala: vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e serás purificado. Então Naamã se indigna com a situação e fica indignado e fala: acaso não há em Damasco Abana e Farpar, que são rios muito mais limpos que qualquer água de Israel? Indignado, ele resolve voltar atrás. Mas os seus servos intervêm naquela situação e falam para Naamã: Naamã, ele te pediu algo tão simples. Se ele te tivesse pedido para você algo grandioso, você não teria feito? Teria, com certeza. Naamã refletiu. Mas ele pediu algo simples para você: ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Só isso que ele te pediu. Naamã então coloca seu pensamento em ordem e fala: é verdade. E muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, ou estamos orando, estamos lendo a palavra do Senhor, e o Senhor fala conosco. Às vezes nós acreditamos que ele vai falar algo tremendo, mas às vezes é uma palavra bem simples. E às vezes, muitas vezes as pessoas não dão crédito àquela palavra. Muitas vezes chega um pregador renomado de fora, com gabaritos, e damos crédito àquele gabarito daquele homem, não simplesmente pela palavra que ele trouxe, mas por aquilo que ele representa. E muitas vezes deixamos de dar créditos à palavra do homem do Senhor. Deixamos de dar crédito ao nosso pastor, ao pequenininho que Deus toma no púlpito, um diácono, um irmãozinho membro da igreja que vai trazer uma palavra, e aquela palavra fala ao coração. Muitas vezes não damos crédito à palavra. Precisamos dar mais créditos à palavra do Senhor. Precisamos dar mais créditos àquilo que Ele nos fala. Então, aqui a palavra vai nos dizer que Naamã tinha que fazer uma coisa muito simples. Era se banhar no rio. Era descer as águas do Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã então vai até aquele rio. Imagino eu, Naamã dando o seu primeiro mergulho naquela expectativa enorme que ele estava. Vamos ver se ele é homem de Deus mesmo. Vamos ver se vai cumprir-se aquilo que ele falou para mim. Será que o o pastor pregou no púlpito vai se realizar? Ainda cheio de dúvida no coração, ele é homem de Deus. Ele foi colocado ali para abençoar a sua vida. Ele é homem de Deus colocado ali para falar coisas boas para vocês, para a sua casa, para te ajudar a crescer. O homem do Senhor, ele é colocado aí onde está para abençoar a sua vida. Entenda isso. A palavra do Senhor vai falar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os pensamentos dele não são nossos caminhos, não são os nossos pensamentos. E foi justamente isso com que Naamã se defrontou nesse momento. Não é assim que eu achei que deveria ser. Mas o teu pensamento, o teu caminho, difere totalmente daquilo que Deus é.
Então se Ele mandou você fazer algo simples, faça. Porque muitas vezes a bênção não está em algo grandioso que você pensa, mas está em algo simples que Ele manda. E a obediência opera. Quando você faz aquilo que Deus manda, você alcança a vitória do Senhor e as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida. Seja obediente. São só 7 mergulhos. Não para no 2º mergulho. Não para no 3º mergulho. Vai até o final daquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você fazer isso e isso, não faça apenas isso. Faça isso e isso. É isso que Deus quer que nós sejamos, obedientes. Por quê? Na obediência opera um milagre. Na obediência opera um milagre. Entenda isso. Entenda que na obediência do Senhor você vai alcançar a sua vitória. Naamã então deu seu primeiro mergulho. Imagina quando ele voltou, ele já ainda com dúvida no coração, ainda não aconteceu nada. Mas algo falava dentro dele, continua fazendo. Não é o tempo ainda de você alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ainda faltam 6 mergulhos. Naamã então vai para o 2º mergulho, e naquele 2º mergulho ele se levanta e vê que nada aconteceu ainda, mas algo dentro dele ainda fala, faltam 4, ainda faltam 5 mergulhos. Naamã então dá o seu 3º mergulho e fala, estou ficando desesperado, será que aquele homem não falou a verdade na minha vida? Ele dá o 3º mergulho não desistindo, vai ao 4º mergulho. Imagino que quanto mais se aproxima do mergulho, aquela situação de expectativa no seu coração aumenta. Ele dá o 5º mergulho, o 6º mergulho, ele pensa em desistir, mas algo dentro fala, não desiste, Naamã, porque a tua vitória está no 7º mergulho. Aleluias, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Naamã, ele dá seu 7º mergulho, aleluias. E quando ele se levanta do 7º mergulho, ele olha para a sua pele. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no verso 14, então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluias, louvado e engrandecido seja o Senhor. Aqui nos mostra que a obediência, ela opera o milagre. Quando o homem de Deus fala, obedeça. Quando o homem de Deus traz uma palavra, acredite. Quando o homem de Deus fala que tem uma palavra de vitória na sua vida, receba. Quando o homem de Deus fala que tem uma palavra de milagre para a sua vida, receba. Receba as bênçãos de Deus na sua vida. Por quê? Porque Ele é o anjo da igreja colocado para te abençoar. Aleluias. Então vamos recordar aqui, irmãos. Não importa que homem você seja, como você seja bem visto entre a sociedade, se houver ainda a podridão do pecado operando na vida do homem, infelizmente diante de Deus ainda é leproso e precisa de uma purificação. Mas você pode levar para essa sociedade a palavra de vida. Você tem um testemunho, porque a tua pátria não é aqui. E você pode mostrar que na sua pátria há um profeta chamado Jesus Cristo que pode purificar e trazer a vida. E agora, através da obediência que opera no coração, as pessoas podem alcançar de Deus o seu milagre, a sua vitória. Leva essa palavra para a sua vida. Compartilhe essa palavra com as pessoas e amigos que precisam. Porque tenha certeza, a palavra de Deus, ela penetra na alma, penetra na divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. É assim que a palavra do Senhor faz. E ainda mesmo ela diz, ela não volta vazia. Que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração, falando ao coração da sua família, e que o Senhor venha falar conosco cada vez mais. Por quê? Porque é maravilhoso falar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Vamos nessa manhã ainda louvar ao Senhor mais um pouquinho. Vamos engrandecer ao nome dEle. Por quê? Porque Deus é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Glorificado e exaltado seja o nome dEle. Aleluias. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória rendemos diante da tua face.
Glória a Deus. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde estes rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. E os poços, rios, vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde estes rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. Aleluia. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. E os poços, rios, vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper, e eu recebo a unção de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo Glória do a nosso Deus. Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero juntamente contigo orar nessa manhã.
Vamos falar com o Senhor, que Ele venha continuar dando força a você, que Ele venha continuar te ajudando na sua caminhada e que você vença no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo e bendito, Deus eterno e maravilhoso, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, papai. Te agradecer por esse momento que estivemos aqui diante da tua face, te adorando, Senhor amado, meditando na tua agradecer, papai, que a tua palavra continue falando ainda mais aos nossos corações durante todo esse dia. Que o Senhor seja louvado na nossa vida, dentro do nosso lar o Senhor seja primazia, que tudo quanto fizermos seja o teu nome engrandecido e glorificado. Que todos que estejam à nossa volta, Senhor, possam ver o testemunho que está em nossa vida, que é um testemunho de uma pátria diferente, a pátria do porvir. Pai amado, continua operando, Senhor, os teus milagres na vida dos teus filhos. Pai amado, continua ajudando a perseverar, ó Deus, no caminho que o Senhor propôs para a vida de cada um, porque é certo que a vitória vem do Senhor. Pai, continua fazendo a tua obra e a tua vontade na vida de cada um nesse dia. É o nosso desejo, é o nosso pedido. Visita cada família nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar a cada um nesse dia, no nome de Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe.